Bom dia, amigos. 10 de junho de 2025, 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã em Kiev, na capital da Ucrânia. E essa noite a Força Aérea Ucraniana relatou o enorme ataque combinado noturno. Abatidos 276 dos 315 Shahed e drones de outros tipos. 2 mísseis balísticos KN-22, os dois foram abatidos. Dos 5 mísseis de cruzeiro Iskander-K, não é, que é aquele que a Rússia dizia que era imparável, todos os 5 foram abatidos, mas fragmentos caídos em 16 locais diferentes. Então vocês estão vendo aqui o mapa da Ucrânia com as áreas de bombardeio, principalmente em Kiev e Odessa, tá? Houve uma troca de prisioneiros menores de 25 anos. Deixa eu ver aqui. É o primeiro lote de prisioneiros de guerra ucranianos com menos de 25 anos foi liberado durante a troca de prisioneiros acordada entre Rússia e Ucrânia em Istambul. Então, tá aí. E lá em cima, tá vendo? Lá longe, nós temos incêndios em Kazan. Hoje, dia 10 de junho, aqui no Brasil, se comemora o Dia da Artilharia. Por isso que eu estou de uniforme, eu tenho que ir para a Vila Militar, vai haver uma grande formatura lá. É o nascimento do patrono da artilharia no Brasil, que é o Marechal Emílio Luiz Mallet, francês, nascido em Dunkerque, na França, mas ele é o nosso patrono da artilharia. Na guerra contra o Paraguai, ele fez um fosso na frente dos seus canhões e eles que venham daqui não passam. Ficou famoso por essa frase. Depois vai haver um almoço no primeiro GAI, né, o primeiro grupo de artilharia antiaérea, tudo lá na vila. Eu acredito que seja uma feijoada, porque é o padrão, né? Dia de artilharia, normalmente a gente se encontra com uma grande feijoada. Vamos para a galeria de membros e depois as nossas notícias. Antes da galeria de membros, eu vou mostrar 2 noticiazinhas rápidas, depois da galeria de membros, então, mais notícias. O Sibirra, ou Sibirra, disse que a Rússia rejeita qualquer esforço de paz significativo, né? E deve enfrentar novas sanções devastadoras. Não há mais tempo para esperar. Energia, incluindo um teto mais baixo para o preço do petróleo, bancos e sanções secundárias estão entre as áreas mais sensíveis. Essas sanções não visam apenas apoiar a Ucrânia. Elas são essenciais para nossos parceiros. Tais restrições econômicas retiram o financiamento da máquina de guerra da Rússia, que é direcionada não apenas a nós, mas também a eles. Igualmente importantes são as medidas para fortalecer a Ucrânia, especialmente o fornecimento adicional de capacidades de defesa aérea. Nessa noite, Kiev e Odessa foram alvo de um ataque maciço de mísseis e drones russos. Em Kiev, destroços danificaram casas, veículos, centros comerciais e infraestrutura. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Os incêndios foram tão intensos que helicópteros foram acionados. Em Odessa, uma maternidade foi incendiada, uma estação de ambulâncias foi destruída e casas atingidas. 2 mortos e meia dúzia de feridos. Esse é um ataque terrorista deliberado da Rússia com o único objetivo de espalhar o medo.
E eu já ia esquecendo das baixas. Vocês verem como é que eu ando com a cabeça com esses ataques diários, quer dizer, noturnos, né? Na Ucrânia, e ninguém faz nada além de conversar, né? Eu sempre disse que palavras o vento leva, não serve para nada, tem que ter ações. E ações não tem. O amigo do Vladimirzinho está até calado ultimamente. Foram 960 soldados, 4 tanques, 9 blindados de transporte de tropa, 48 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 239 UAVs, 2 aviões, tá? Um Sukhoi e um MiG-31. MiG-31 é o que lança o Kinzhal. É o único avião que eu saiba dos russos, né, preparado lá com a sua aviônica para lançar o Kinzhal, que é o tal míssil imparável, né? Lançaram 5 e os 5 foram derrubados pelo Patriot. Provavelmente lançaram contra Kiev. E Kiev tem um Patriot, e o Patriot com facilidade derruba o Kinzhal. Então, 2 aviões, tá? 15 mísseis de cruzeiro. 15 mísseis de cruzeiro foram derrubados. E 107 veículos de transporte de logística. Então, agora sim, veremos a galeria de membros. Membros são os apoiadores desse canal. E depois, as notícias. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Os russos confirmaram que um Sukhoi 35S foi destruído no setor de Kursk. Segundo fontes ucranianas, o avião russo foi abatido por um F-16. E eu já dei essa notícia dizendo que os F-16 estavam sendo auxiliados por aeronaves de vigilância da Suécia. A Suécia anunciou a transferência de 2 aeronaves desse tipo, AEWIC, em 2024. O radar desse tipo de avião pode rastrear alvos a até 400 quilômetros, que é 250 milhas. Então, o que acontece? Ele rastreou o alvo a 400 quilômetros, linkou, como o sistema ocidental é todo linkado, né? Os aviões falam entre si com data link,
ele linkou o alvo para o F-16, e o F-16, então, sem usar o seu radar, que ia denunciar a posição para o Sukhoi, disparou o AIM-120, 150 quilômetros de alcance, e derrubou o Sukhoi. Se o F-16 tivesse ligado o radar dele, o inimigo, na mesma hora, ia receber a onda de radar, ia tocar o alarme, mesmo que ele não tivesse a aviônica ocidental e todos os sistemas de defesa que os aviões ocidentais, que os caças ocidentais têm. Já vi que a Rússia é muito fraca. Às vezes tem equipamento desse tipo para exportação, mas, estranhamente, os de uso dela mesmo não tem. Não tem um monte de recurso. Estou cansado de ver piloto de Sukhoi usar GPS de celular e outros, porque o avião não tem. Então, é muito atrasado. A Rússia é muito atrasada em um monte de coisa, provavelmente por relaxamento, porque, como eu disse, nos aviões para exportação, eles colocam uma série de sistemas. Então, voltando. Se o F-16 tivesse ligado o radar, na mesma hora o Sukhoi ia saber. E duas coisas podiam acontecer. O Sukhoi lançava, se fosse perto, o R-37, que é de curta distância. Se fosse longo, aí lascou, porque ele não tem alguma coisa como o AIM-120. Mas, de qualquer forma, ele ia estar avisado de que um míssil ia chegar, né, que ele tinha sido iluminado pelo radar. E o termo correto é esse, né? Você, quando identifica alguma coisa, é como se você iluminasse. Inclusive, numa carta, quando você localiza um alvo, nós chamamos que iluminou o alvo. É jargão militar. Mas então, ele poderia fazer manobras para tentar desviar do míssil, né? Isso aí é válido. Começa a fazer cambalhota e... Pô, o míssil manobra, mas não tanto, né? Então, foi sensacional a jogadinha do avião radar, né? Do avião sueco, com o F-16, que conseguiu derrubar o russo sem o russo saber o que tinha acontecido. Os russos estão exigindo que Putin ataque Kiev com o sistema Orezhnik. Eles querem medidas mais duras, estão cansados de negociações, disse o chefe da delegação russa, Vladimir Bedinsky. Aí, ó, outro Vladimirzinho. Será que o Trump vai ficar enamorado dos dois? Calma. Isso é uma piada da Astraia Intel. Ela está dizendo: capitalistas em choque. A Rússia anunciou a conclusão da modernização de sua frota de Tu-95. Mais furtivos, leves e planos do que nunca. Lógico, é uma piada. Ela está se referindo aos destroços depois do ataque da Ucrânia. Um grande incêndio ocorreu em uma fábrica em Kazan, na Rússia. Relatos indicam que o incêndio ocorreu em uma instalação industrial, mas fontes russas não especificaram qual. Enquanto isso, canais ucranianos do Telegram sugerem que pode ser uma fábrica de pólvora. Autoridades russas, no entanto, afirmam que o incêndio vem de uma oficina de tintas e vernizes em uma das fábricas, supostamente devido a um problema com o tanque de solventes. Desculpa e farrapada. Mas, de qualquer forma, esse ataque ocorreu ontem. A maioria dos prisioneiros de guerra ucranianos devolvidos ontem estava detida desde 2022, desde o início da invasão, incluindo aqueles defensores heróicos de Mariupol, disse o representante do GUR, Andriy Uzov.
Ele observou que a troca se desenrolou ao longo de vários dias, com negociações prosseguindo em condições muito difíceis. Russo não ajuda nada de jeito nenhum. Nas últimas 48 horas, a aviação ucraniana destruiu pontes e travessias de pontões, 4 lançadores de UAV, 2 postos de comando, sistemas de comunicação, embarcações e vários militares russos usando bombas guiadas AASM Hammer, aquela martelo francesa, lançadas por MiG-29. Então a Rússia está sendo atacada na mesma moeda como ataca. Isso foi em maio, na frente de Donetsk. Uma coluna blindada russa tentou invadir posições ucranianas, mas foi rapidamente detectada pela equipe de UAV do 14 Regimento Separado de UAVs. A companhia Charlie atacou os veículos, interrompendo o ataque. Os sobreviventes foram eliminados nas fileiras de árvores próximas. Um ataque causou uma rara detonação dupla de um veículo de combate de infantaria, um BMP. Então, isso aconteceu no mês passado, mas só agora que nós temos essa informação completa. Últimas notícias. Israel transferiu os sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, confirma o embaixador Brodsky. Originalmente recebidos dos Estados Unidos na década de 90, os sistemas agora ajudam a defender os céus ucranianos. Concordamos em transferi-los. É uma pena que isso mal tenha sido mencionado, disse o embaixador. A Rússia ainda não respondeu às propostas construtivas da Ucrânia apresentadas antes da reunião de Istambul. Em vez disso, apresentou uma lista de ultimatos incompatíveis com a diplomacia. Isso demonstra mais uma vez a necessidade de intensificar a pressão sobre a Rússia, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha. Já o Mark Rutte disse: a Rússia está produzindo mais munição e muito mais rápido do que todos os países da OTAN juntos, afirmou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Sua indústria militar está sendo reconstruída com a ajuda do Irã, China e Coreia do Norte. Só nesse ano, a Rússia deverá produzir 1.500 tanques, 3.000 veículos blindados e 200 mísseis Iskander. Rutte alertou: Putin está se preparando para o confronto, não para a paz. E a Rússia poderá estar pronta para usar a força contra a OTAN dentro de 5 anos. Imagens fortes. Tirem as crianças da sala. Chocante. Um soldado ucraniano revelou as cicatrizes em seu corpo após o cativeiro russo, mostrando mutilações graves e uma inscrição queimada com os dizeres Glória à Rússia. Essas imagens expõem o tratamento brutal sofrido por prisioneiros de guerra ucranianos. Isso quando não são brutalmente assassinados. E o Trump fica de amores com Vladimirzinho, de uma troca de prisioneiros menores de 25 anos. Mãe, cheguei em casa. Você é a pessoa mais preciosa que eu tenho. Obrigado por estar aqui, disse um ex-prisioneiro de guerra ucraniano em seu primeiro telefonema para a mãe após a sua libertação. O ombudsman Dmitry Lubinets disse que toda mãe receba notícias de seu filho. Trabalhamos para isso todos os dias. É impossível assistir a esses vídeos de defensores ucranianos retornando do cativeiro russo sem se emocionar.
E é tudo garoto, né? São menores de 25 anos, então, tudo jovens voltando para casa. Sabe-se lá que infernos eles passaram nas prisões russas. Amina e Ivan finalmente conseguem se abraçar. Ele voltou do cativeiro russo. Ai, ai. Não é fácil, né? Kestut Budrys, no seu canal no X, antigo Twitter, ele escreveu: hoje estou em Kiev, uma cidade marcada pela guerra, mas inabalável em espírito. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou seus ataques com mísseis e drones, visando infraestrutura civil, residências e até hospitais. Esta manhã, nosso trem teve que passar pela chuva de mísseis e drones que atingiu as cidades de Rivne e Dubny. Há poucos dias, um ataque a Kharkiv matou e feriu dezenas, incluindo crianças. Não se trata de acidentes, mas sim de atos deliberados de terror com o objetivo de quebrar a vontade da Rússia. Mas da Rússia, a vontade da Ucrânia. Mas a Ucrânia se mantém firme, defendendo não apenas seu território, mas também os princípios de liberdade e democracia na Europa. Na verdade, a Ucrânia está defendendo a Europa. A paz não virá por meio de apaziguamento. O mundo deve permanecer unido em apoio à Ucrânia, militar, econômica e politicamente. Foi relatado que, pela primeira vez na história, um F-16 abateu um Sukhoi 35 Flanker russo. Um Su-35 russo foi emboscado ontem na região de Sumy. Um Saab 340 AEWC sueco o detectou a 300 quilômetros da fronteira e retransmitiu os dados para um F-16. O F-16 lançou um míssil AIM-120, o AMRAAM, derrubando o Sukhoi 35 a apenas 16 quilômetros da fronteira na região russa de Kursk. O piloto ejetou e a aeronave ucraniana retornou sem perdas. Os ucranianos agradecemos aos aliados ucranianos por nos fornecerem as ferramentas. A fonte é o Bild. E assim, chegamos ao final de mais esta edição. Esperamos que você tenha gostado daquilo que separamos como notícias. Estou assim de uniforme porque hoje é o dia 10 de junho, dia da artilharia. Na verdade, no Brasil é o dia do nascimento de Emílio Luiz Mallet, o patrono da arma de artilharia. Portanto, daqui a pouco eu estou correndo para a Vila Militar, onde no campo de parada do Regimento Sampaio vai haver uma grande formatura alusiva, e depois vamos almoçar lá no primeiro GAI, primeiro grupo de artilharia antiaérea, tudo lá na Vila Militar, tá? Muito bem. Como vocês já se acostumaram, teremos primeiro a relação de membros do canal que fizeram comentários no dia de ontem. Eu passo o dia anotando, na verdade o dia não, à tarde. Porque de manhã eu fui almoçar na Fortaleza Santa Cruz com o general Vilela, que é o comandante da AD1. Então ele deu uma palestra lá para os comandantes das organizações militares subordinadas, atualizando sobre o que a AD1. A AD1 é uma brigada de artilharia, né? No Brasil chama artilharia divisionária. E depois, então, teve uma missa
a palestra do General Vilela e depois um almoço. Então só à tarde que eu fiquei anotando, né? Como sempre, eu anoto até às 18 horas, que é para poder dar tempo de fechar e programar aquelas letrinhas que sobem, aquilo tudo é chato a beça de programar. Então agora veremos os membros. Depois, então, minhas despedidas e os demais amigos. Muito bem. Agora, então, a relação de abraços das amigas e amigos que comentaram no canal no dia de ontem, dizendo de que cidade estão falando. Não se esqueçam de dizer a cidade. Este artista aqui, né, tá quase com 80 anos. Eu sempre arredondo, digo que eu já tenho 80, mas na verdade eu sou de 7 de novembro, então só em novembro que eu faço 80, se bem que o Israel e um monte de gente da minha turma já fizeram 80 anos. Não tem jeito. A memória vai embora, então não esqueçam de dizer de qual é a cidade, porque eu não vou lembrar. Tá difícil. Dizem que o cérebro de um velho é igual um queijo suíço, aquele queijo cheio de buracos. E os nomes próprios ficam justamente nos buracos, por isso que a gente esquece. Tá? Um abraço para o Carlos Caldeira, que nos ouve lá de Salvador, capital da Bahia. E até amanhã, se Deus quiser.